Aleluia! Queridos dirigentes, supervisores, eu vi ali alguns envelopes, aliás, bastante. Vocês precisam entregar os relatórios, né, e pegar esses envelopes no final do culto, tá bom? Então, estamos aqui felizes. Eu estava ali com duas palavras separadas e no louvor Deus confirmou a palavra a ser compartilhada, que é para a minha vida também. Então, realmente, fique atento ao que Deus quer falar através de um instrumento, de um vaso que está aqui diante de você. Amém, queridos? Eu quero que você abra a tua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos. Meu esposo estava falando aqui do Evangelho narrado, né, por Mateus. E também Marcos narrou vários episódios do ministério de Jesus. E Marcos capítulo 4 é o texto que eu quero compartilhar a palavra de hoje. E desde o louvor eu senti confirmação dessa palavra e de que também etapas serão nessa noite, né, espiritualmente falando. O fogo de Deus vindo de uma forma sobre nós e através de nós, de nos ajudar, a cada um de nós, né, a vencermos algumas etapas. E a mensagem nessa noite, o Espírito Santo quer chamar de passemos para outra margem. Obrigado, Fabiano. Passemos para outra margem. Você que gosta de anotar, está em Marcos 4. Vamos ler do verso 35 em diante. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, Jesus. Espírito Santo, o Senhor me impeliu a trazer esta palavra, e eu preciso dessa palavra na minha vida. Um texto que Jesus acalmou a tempestade, tão conhecido pelos que aqui estão. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo quer trazer realmente uma palavra revelada aos corações. Oh, Deus, uma palavra que nos leva a uma atitude, Deus, uma postura diferente. E eu já quero tomar posse dessa palavra, Senhor, sobre a minha vida. E eu creio que muitos que estão aqui com a Bíblia aberta já estão também com os corações abertos, prontos a receber essa palavra revelada vinda de Ti. Se você, querido, está com o teu coração aberto aí, se você está aqui, né, realmente, talvez você veio para acompanhar alguém, mas você realmente quer receber nessa noite uma palavra revelada, uma palavra que incendeie o teu coração. Eu quero que você feche ainda os seus olhos, permaneça aí com os seus olhos fechados. Espírito Santo de Deus, corações abertos agora, mentes abertas, para que teu Espírito Santo agora, com liberdade, através de cada ponto, traga convicção dentro, no íntimo. Oh, que palavras de fogo venham sobre nós, e de dentro de nós, Senhor, trazendo luz em primeiro lugar, para entendermos as verdades da Tua palavra, trazendo convicção de que essa palavra vem de Ti, e trazendo coragem para caminharmos determinados nessa palavra. Se você recebe essa oração, eu quero que você diga um glória a Deus bem alto. Glória a Deus, também recebo. Sabe o que me chama a atenção aqui, queridos? No verso 35, de onde tiramos aí, né, o Espírito Santo me levou a colocar esse tema. Quando Jesus está ali, numa grande multidão, e já realizando muitos milagres,
Aqui está descrito que ele, deixando aquela multidão, junto com os discípulos, ele fala para os discípulos assim: passemos para outra margem. Eles estavam de um lado do mar da Galileia, ele fala: passemos para outra margem, ou seja, para o outro lado. Mas não estava tão bom ali no meio daquela multidão, todo mundo vendo os milagres, todo mundo acompanhando, seguindo Jesus, uma parte tão popular do ministério, algo tão bom acontecendo, e Jesus resolve ali chamar os discípulos e se retirar daquela muvuca, né? Se retirar daquele tumulto ali, que ele já tinha dado atenção. Ele ensinou parábolas, ele estava ali ensinando o povo, esclarecendo para os discípulos. E em outros evangelhos, né, descrevendo esse período também, um período que ele estava ali realizando milagres. E o que Jesus faz? Ô discípulos, venham cá, vamos passar para o outro lado, para outra margem. Logo, logo vamos ver o que tinha na outra margem, para Jesus deixar uma grande multidão. Quando a Bíblia fala de multidão, nós podemos contar com muitas pessoas, centenas, talvez milhares de pessoas. Ao falar isso para aqueles discípulos, prontamente eles pegaram Jesus, entraram no barco e começaram a atravessar aquele mar, aquele lago, que é bem grande, então podemos dizer como um mar. No verso 36, diz assim: eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Então, tiveram alguns que vendo Jesus, atravessando ali, né, com os discípulos, entrando para o barco, algumas outras pessoas também entraram em outros barcos, e outros barcos seguiam aquele barco, que Jesus estava indo para o outro lado, e entenderam: opa, tem algo mais para acontecer. Sendo que antes de chegarem do outro lado da margem, hoje a gente sabe que esse barco chegou do outro lado. Mas lá onde estavam os discípulos, com aquela grande tempestade que a Bíblia fala no verso 37, levantou-se grande temporal de vento. Então, muito vento. Talvez 2 anos atrás, quando teve aquele vendaval aqui em Cabo Frio, foi quando o pastor Arão veio, foi o início do ano passado, eu creio, né? Foi a primeira vez, ano retrasado, que até despencou aqui uma sanca, né? Teve um vendaval aqui em Cabo Frio. Mas lá eles estavam em um barco, no meio do mar, e uma grande tempestade. Nós sabemos que esse barco chegou do outro lado, mas os discípulos estavam ali, eles não sabiam o que ia acontecer. Jesus estava calmo, sereno e tranquilo, descansando, porque vinha de uma longa jornada de uma multidão, e porque ele ia enfrentar algo sobrenatural do outro lado, na outra margem. Jesus estava ali descansando, conhecemos aí a passagem, não vou me deter tanto aqui. Os discípulos ficam desesperados, vão lá, acordam Jesus. Jesus, o que você está fazendo aí dormindo? Você não se preocupa aqui que a gente vai perecer, vai morrer, afundar esse barco? E Jesus fala: vocês são tão tímidos, né? Ele levanta e ele manda o mar se calar, o vento se aquietar, o mar se calar, aquela tempestade para. Ele interrompe aquele tumulto do vento, ele com autoridade. Eu fico, um parêntese aqui, aquela quietude de Jesus, a intimidade dele com Deus, leva ele a transmitir no meio de uma tempestade, aquilo que estava dentro dele, ele transmitiu para aquele tumulto. Ele fala: acalma-te, aquieta-te. O que estava dentro dele trouxe autoridade, a quietude dentro dele, a intimidade dele com Deus, na tempestade que foi. Ele não falou: ô vento, vai embora, vai para o outro lado, ô mar, espera aí. Não, ele dá uma palavra de ordem. Glória a Deus. Pastora, o que a senhora quer dizer com isso? Esse ano de 2014, com certeza, muitos dos jovens aqui, homens e mulheres, estão aí com etapas, né, para a gente realmente passar para uma outra etapa. Jovens que estão passando em concurso, realmente, em nome de Jesus, passaram aí de ano, passaram na sua série, estão vencendo aí, estão entrando, talvez para uma outra escola, concurso, faculdade. Pessoas que estão aí trocando talvez de emprego, crescendo, prosperando, sendo promovidos, ou sendo contratados em novos empregos. Jovens que estão aí se preparando para se casar, ou já planejando seus filhos. Sim,
passemos para outra margem, ou seja, para uma outra etapa em 2014. Mas além dessa etapa natural e que é tão curta e passageira nessa terra, como estamos aprendendo e lendo neste livro, um tempo de peregrinos mesmo, aqui eu quero me deter a passar para outra margem, no sentido do que Jesus falou no meu coração, e eu creio que quer falar com o teu coração também. Quando Jesus, querido, através da sua liderança, quando Jesus, através de uma mensagem aqui, quando Jesus, através do louvor, através da palavra aqui da semeadura, quando essa palavra é transmitida aqui, ministrada, Deus está falando, Jesus está falando, passemos para outra margem. Você só precisa prestar atenção, aliás, não só precisa, mas você precisa prestar atenção em alguns detalhes. Primeiro, que para nós passarmos para qualquer outra etapa, outra margem, seja na vida emocional, decisão por um casamento, ter filhos, comprar uma casa nova, seja aí na área financeira, a decisão de trocar de emprego, a decisão realmente, não, eu vou mudar de cidade, vou morar em outro lugar, as decisões particulares e decisões ministeriais. Primeira coisa que você precisa prestar atenção é que você está no barco onde Jesus está. Fale assim para o seu irmão, no barco onde Jesus está. Por que eu estou falando isso? No final da história aqui, no final desse texto, o barco chega a outra margem, porque Jesus repreendeu a tempestade, não é mesmo? Mas a tempestade durou um tempo. Ela estava lá, aquele mar revolto, os ventos enfurecidos, e não encontramos nenhum registro aqui o que aconteceu com os outros barquinhos que seguiam aquele barco onde Jesus estava. Na boa intenção, outras pessoas querendo seguir a distância, ou querendo saber o que ia acontecer. Mas nós precisamos nos assegurar que nós estamos no barco aonde Jesus está, queridos. Há uma diferença. Jesus, entra no meu barco. Olha só, eu tomei esta decisão, eu quero casar com essa pessoa, então pode vir para o meu barco, Jesus. Há uma diferença. Jesus, estou usando um exemplo, né? Jesus, eu vou passar para outra margem esse ano. Eu tenho no meu coração me casar com aquela jovem. Jesus, eu quero ir no barco que o Senhor vai. Porque eu sei que pode vir tempestade no meio do caminho, lutas, desafios. E eu quero estar no barco que o Senhor está. E eu sei que o Senhor vai me conduzir em segurança. Há uma diferença. Senhor, eu quero trocar de emprego, por favor, me abençoe, inclusive discipulador, ore por mim, eu estou largando tudo e eu vou para outra empresa. Jesus, entra no meu barco. Não, Jesus, eu quero estar no barco que o Senhor está, a tua direção para a minha vida, porque tempestades financeiras poderão vir, crises financeiras poderão vir, mas se eu estou no barco que Jesus está, esse barco não afunda não. Eu fico pensando, será que é de lá que veio essa expressão, né? Ih, canoa furada, hein? Esse barco furado, cuidado, hein? Entrar aí no barco furado, entrar nessa furada. Mas o barco onde Jesus está, queridos, pode vir a crise que for em 2014, pode vir a tempestade que for, nós vamos chegar a outra margem, porque Jesus está no barco, eu estou no barco que Jesus está. Repita comigo, eu estou no barco onde Jesus está. Uma grande diferença. Mas naquele barco, senão nós podemos entrar numa confusão de falar, não, mas eu estou no barco que Jesus está, sim. Naquele barco estavam também os discípulos de Jesus, que naquela época, hoje nós podemos chamar de a igreja do Senhor Jesus. Aqueles primeiros ali, os discípulos que Jesus estava ensinando, ali a base, os fundamentos da igreja. Sabe o que aprendemos com isso? Que nós estamos certos de estamos no barco onde Jesus está, porque ali também há homens e mulheres testificando, ali a igreja do Senhor Jesus está. Há uma diferença. Hoje esse grande navio aqui, né? Essa estrutura. Mas no convívio, no contato, lá no grupo familiar e com a igreja, esse convívio gostoso que estamos tendo aí com os outros, nos assegurando, eu estou no barco onde Jesus está, porque a igreja está junto com Ele, eu estou aqui no meio da igreja, glória a Deus.
Então, eu quero que você se alegre, querido. Aliás, eu quero que você fale para pelo menos 3 pessoas. Obrigado, você está nesse barco aqui junto comigo. Aonde Jesus está? Para pelo menos 3 pessoas. Fale aí. Falaram para pelo menos 3 pessoas? Por quê? Discípulos, pelo menos 3 pessoas. 3 pessoas, né, aqui na igreja, podendo contar, né, 3 pessoas no barco onde Jesus está. Se não podemos nos frustrar, nos enganar, achando, não, mas Jesus está no meu barco sim, eu estou no barco que Jesus está. Oh, queridos, ali estavam os discípulos de Jesus. E eu acho lindo porque, estando no barco onde Jesus está, onde a igreja está, vindo a tempestade, nós não estamos sozinhos, não estamos só. Nós estamos ali, está vindo a tempestade, a luta, a crise. Jesus está comigo e a igreja está comigo. Eu não estou sozinho. Ah, mas é porque, eu passei essa luta aí, a pastora não foi lá, o pastor não foi lá. Ô, querido, se você, em nome de Jesus, você está no convívio do grupo familiar, naquele barco ali onde Jesus está, representando a igreja do Senhor Jesus, e aqueles membros do grupo, e o dirigente nos representa lá, você está sim no barco onde Jesus está, onde a igreja do Senhor está. Amém? Glória a Deus. Aquela tempestade, ela é encerrada por uma palavra de ordem de Jesus. E é claro que para 2014, a gente sempre fica esperando uma palavra de vai dar tudo certo, né? Não, estamos começando o ano, planos bombando, esse ano vai ser diferente. Não, queridos, talvez esse ano vai ser igual ao ano passado. Quem vai estar diferente é você. Quem vai agir diferente é você. Porque o ano talvez vai estar pior que o do ano passado. A nossa postura, a nossa atitude em Deus é que será diferente e porque você vai estar no barco onde Jesus está. Jesus não prometeu um mar de rosas. Lá em João capítulo 16, último versículo, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que coisa, né? Jesus já dá uma garantia, olha, você cristão, você no barco onde eu estou, não vai ser um mar de rosas não. No mundo, nas circunstâncias, né, no dia a dia, no ano de 2014, teremos aflições, desafios, lutas, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou nesse barco e eu vou repreender essa tempestade, e você não está sozinho não, está aí os discípulos, está aí a igreja do Senhor Jesus. Não há promessas de mar de rosas, mas há sim promessas do Senhor Jesus, realizar milagres no nosso meio, nos fortalecer e realmente nos ajudar a vencer as crises, os desafios de 2014. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas, ok, pastora, por que Jesus me chamaria então? Passemos a outra margem, vamos para outra etapa, vamos para o outro lado desse navio, desse mar, me chamando para um barco para enfrentar uma tempestade. Os que estão lendo o livro compreendem já até bem essa parte. Nós estamos realmente no barco onde Jesus está e as tempestades talvez surgirão. Crises, problemas familiares, lutas, talvez enfermidades. Mas nós, queridos, estamos passando por muitos testes, estamos passando por circunstâncias realmente, porque estamos sendo preparados para a eternidade. Quantos estão lendo o livro e concordam? Diga amém. Você compreende isso? Nós estamos passando por etapas, por testes, estamos passando aí por um tempo de peregrinação, estamos sendo preparados para a eternidade, e não podemos nos apegar no dia a dia, no hoje, nas coisas, porque senão fica bom demais. E eu tenho visto que os cristãos que têm mais se fortalecido em Deus, são aqueles que têm passado, sim, por desafios. São aqueles que ficam dependentes de Deus. Quanto mais luta, mais dependência de Deus. Mais dependemos dos milagres dele no nosso meio. Essa dependência de Deus. Esses testes nós vamos sendo aprovados. O que acontece quando se chega do outro lado?
Jesus chamou, passemos a outra margem. Eles venceram aquela tempestade, chegaram a outra margem, o barco onde Jesus estava chegou a outra margem. Os demais eu não sei, mas o barco que Jesus estava chegou. E o que tinha do outro lado? Capítulo 5. Eu quero ler só do verso 1 até o verso 5. Entremente chegaram a outra margem do mar. Diga comigo, eu vou chegar lá. A terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Só até aqui, por enquanto. Mas espera aí, pastora, estava tão bom do outro lado, no meio da multidão, vendendo tantos CDs, grupo familiar lotado, sendo reconhecido na cidade, prosperando, muitos milagres. A gente atravessa, Jesus nos chama, passemos para outra margem, a gente passa uma tempestade de morte, a gente chega do outro lado para encontrar um homem, endemoniado e, conforme lemos aqui, numa circunstância terrível, andando pelos sepulcros, se cortando, nu, assustando as pessoas. Quando falamos, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Quando falamos que Jesus valoriza cada pessoa, a Bíblia está repleta de exemplos, queridos, de Jesus e o próprio Deus, deixando a multidão, deixando a grande festa, deixando a churrascada, deixando a grande celebração, para atravessar uma tempestade, o mar inteiro, em busca de uma vida. Porque se Jesus não tivesse atravessado aquele mar, ido até lá nos Gerazenos, se ele não tivesse ido lá, talvez aquele homem estaria já, com certeza, né, naquela ocasião, ele teria sido arrastado para o inferno. Aquele homem endemoniado, realmente assustando aquela cidade, porque o benefício não foi só para aquele homem, mas para a sua família e para tantos, para toda aquela cidade. Ah, queridos, Jesus quer nos chamar a atenção que sim, nós precisamos aprender a estar no meio da multidão a celebrar, mas nós precisamos aprender, assim, entrar no barco, passemos para o outro lado, passemos para o chamado aos perdidos, a seja uma pessoa, a ter misericórdia, a orar, a clamar. Sim, vamos atravessar aí lutas, tempestades, ao chegar do outro lado da margem, ao chegar na nova escola que você vai estar, ao chegar aí no vestibular que você tanto quer passar, ao mudar de casa, ao realmente mudar de emprego, lá terá um homem, um gerazeno, lá terá também um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, oprimida pelos demônios, e que o Senhor quer te usar. Ele está te poupando no meio de uma tempestade, para te usar poderosamente naquela outra margem, no novo emprego, na nova etapa que você vai estar. Mas o evangelho egoísta nos dias de hoje, o quê? Eu sair dessa multidão, entrar nesse barco, sei lá, o céu está aí virando, está armando um temporal, e eu vou ficar aqui no meio da multidão. Jesus nos chama, Jesus nos chama, Jesus nos chama. Vamos vencer desafios. Jesus me chama, sim, para entrar no barco onde Ele está, onde a igreja está, para eu vencer aí o desafio de ser um anfitrião, um dirigente, para participar de um ministério na igreja, para aprender a evangelizar, a ganhar almas. Jesus nos chama para estar nesse barco, vencer aí muitos desafios, e ao chegarmos do outro lado da margem, vemos Jesus usando as nossas vidas para libertar o cativo, para quebrar aquelas cadeias, e aquele homem liberto, vestido, se apresenta diante de Jesus.
E Jesus poderia falar: vamos comigo, eu quero te levar para o outro lado, para a multidão, para mostrar como que eu fui usado aqui. Não. Oh, Jesus é mestre. Jesus é mestre. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo porque tu vês a intercessão, tu vês o amor de homens e mulheres, Senhor, que têm se dedicado a resgatar uma vida do inferno. Mas Jesus, ao invés de pegar aquele homem e exibir como troféu lá do outro lado para a multidão, Jesus fala: não, vai para a tua parentela, testemunha, vou parafrasear, né? Vai para a tua parentela, dá o testemunho, seja usado aqui nessa cidade. Vai lá, você vai precisar se reconciliar com a tua casa, os teus filhos. Quanto tempo você ficou envergonhando essa família? Quanto tempo você ficou assustando essa cidade? Deus quer te usar. E aquele homem permaneceu naquela cidade. Eu creio que com aquele impacto, foi tremendamente usado naquele lugar. Jesus se chama, passemos a outra margem. Deixar muitas vezes o oba-oba, a multidão, a galerinha da escola. Deixar muitas vezes a roda de escarnecedores, de fofoca no trabalho, na vizinhança. Jesus te chama, passemos a outra margem, para fazer uma grande diferença nessa geração. Ele não garante o mar de rosa, mas ele garante que se você estiver no barco onde ele está, ele vai assegurar que você vai chegar do outro lado. Aonde Jesus está e aonde a igreja está, a segurança de vencermos os desafios. Tempestade sim, lutas sim, medo jamais. Porque a segurança que Jesus está conosco. Essa revelação de sentir que Jesus, mesmo no silêncio dele, talvez silencioso, dormindo de uma grande jornada, grande trabalho, mas ali no barco onde estamos, com a igreja, ali com o grupo familiar, com o meu discipulador, aqui no culto, no Tadel, estamos aí juntos, lá no retiro de carnaval, estamos aqui. Queridos, a revelação de que Jesus está presente muda toda a nossa atitude diante das crises, das enfermidades, das perdas, das mortes. Muda a nossa atitude, a nossa visão do eterno. Oh, Jesus. Acabei. Estava falando com a pastora Sônia. Os dias aí, depois do Ano Novo, eu preparei uma mensagem, digitei, revisei. E na intercessão aqui embaixo, o Espírito Santo falou: não, é aquele esboço que você começou, eu preciso que você pregue isso hoje. Estava entre um e outro, no louvor, o Espírito Santo confirmou. Eu não sei qual é a circunstância que você está passando para Deus fazer algo comigo que o Espírito Santo sabe que me desestrutura, que é pegar todo o esboço, uma mensagem preparada e trazer algo realmente que o Espírito Santo, né, tem toda a liberdade, glória a Deus. Mas, querido, Deus te ama tanto, Deus nos ama, mas em especial nessa noite, Ele está falando contigo. Esse ano de 2014 está começando, e Deus está, não mais sussurrando, mas publicamente, diante da multidão onde você se encontra, Jesus está falando para você: passemos a outra margem, vem comigo, no barco aonde eu estou, aonde a igreja está. Eu quero que você, nesse momento, se afaste um pouco da multidão que tanto te influencia. Eu quero que você se afaste do grande sucesso de tudo isso. Vem comigo com a igreja, não sozinho, comigo com a igreja. Venha, porque eu quero te usar tremendamente. Jesus voltou de lá, queridos, ele venceu a tempestade natural, e ele venceu a tempestade espiritual naquela cidade, e ele voltou com uma autoridade com aqueles discípulos, e começou a realizar a ressurreição de mortos, ele começou a realizar milagres extraordinários.
com autoridade sobre a natureza, com autoridade sobre os demônios. Eu quero ser um discípulo nesse barco, que vai lá, que resgata uma vida, e ao voltar está cheio de autoridade, para realmente realizar milagres extraordinários nessa geração. Ao procurar, ao amar, ao buscar um perdido. Uma vida, a sua vida, a vida do seu familiar, do seu esposo, da sua filha, do seu filho, do seu vizinho, da sua colega de escola. A mensagem não é sobre evangelismo, mas eu estou reforçando sobre isso. Porque o evangelho, hoje em dia, tem sido deturpado e pregado de uma forma, queridos, que parece que a mensagem que mais alegra uma igreja, faz as pessoas celebrarem, é aquela que, oh, multidão, multidão, vamos lá, vamos celebrar, vamos fazer aqui um pancadão, uma festa, que bom, que gostoso. Há momentos para isso na igreja, é verdade. Mas poucas igrejas e poucos homens e mulheres de Deus hoje têm pregado para você se aproximar mais de Jesus. Você está mais no bar com Jesus e a igreja em comunhão mesmo, para ir resgatar perdido das mãos do inferno. Tempestade? Sim. Medo? Jamais. Crises? Talvez. No mundo tereis, passareis por aflições. Mas eu vou ter bom ânimo, porque Jesus venceu aquela tempestade. Eu não vou ficar do lado de cada margem. Eu quero entrar nesse barco e com Jesus eu quero passar para outra margem. Oh, se esse chamado está dentro de você. E eu começo a orar agora para que o Espírito Santo agora, desperte o teu íntimo para desejar entrar nesse barco, para estar com a igreja do Senhor Jesus, para ir resgatar perdidos das mãos do inferno, para sim, no meio da tempestade pessoal, você estar acompanhado por Jesus e pela igreja dele, mas com uma missão: esvaziar o inferno. Com uma missão: ser usado por Deus para realizar milagres extraordinários. Eu quero te convidar, se você compreende essa palavra, você ficar de pé. Quero convidar o Ministério de Louvor aqui. E para haver confirmação daquilo que está sendo pregado aqui, o Espírito Santo liberado na igreja dele agora. Homens e mulheres sensíveis à voz do Espírito Santo agora serão usados por Deus de uma forma muito simples e voluntária para confirmar essa palavra na tua vida e no teu coração. Homens e mulheres, líderes, homens e mulheres, jovens, adolescentes, cheios do Espírito Santo, serão usados. Eu gostaria que nós ministrássemos: eu não tenho medo, porque nós não temos medo mesmo de entrar nesse barco, não temos. Enquanto ministramos essa canção, eu quero, pela misericórdia do Senhor, ensinar a igreja e dar liberdade à igreja, para você já começar realmente a praticar no início agora de 2014, esse momento profético de você compreender: eu quero ir para outra margem. Ô querido, você abraçar um irmão ou uma irmã, ou quem Deus falar contigo e falar: eis que o Senhor confirma sobre ti essa palavra, é hora de passarmos para outra margem. Hoje Jesus talvez não fale audivelmente, mas Ele usa a boca do teu irmão para confirmar essa pregação. E enquanto nós cantamos essa canção, eu quero te dar liberdade, querido supervisor, dirigente, querida ovelha do Senhor Jesus que aqui está, querido jovem, querido adolescente, eu quero te dar liberdade para que, cheio do Espírito Santo, você saia do seu lugar e você abrace alguém e você fale: Jesus te convida a passar para outra margem. Oh, para vencermos o medo, vencermos essas tempestades. Oh, para passarmos para um outro nível de autoridade espiritual na igreja. Oh, para passarmos para um outro nível de autoridade no trabalho. Vamos vencer o medo com autoridade em nome de Jesus. Enquanto cantamos, tenha liberdade. Seja profeta do Senhor nessa noite. Eu não tenho medo de fracassar. Eu não tenho medo de não vencer. Eu não tenho medo
profetas sendo usados por Deus. Tem alguém aqui do louvor que quer ser usado como profeta lá no salão? Eu te dou liberdade de largar um instrumento, largar o microfone. Se Deus quer te usar, saia e vá lá no salão. Seja profeta, profeta de Deus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, confirma essa palavra com fogo. Confirma essa palavra com teu Espírito Santo se movendo. Testifica este chamado. Movendo e usando profetas, usando homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Mas nós ainda queremos orar. Eu não posso te enganar. 2014 será um ano de tempestades, mas não de medo, de solidão. Talvez será um ano de dificuldades, grandes desafios. Se você sabe, ou você está aí receoso, talvez você está até com um pouco de medo mesmo. Meu Deus, mas como? Eu não quero entrar nesse barco. Ou se você já sabe, você já foi convocado para um desafio que você acha que não vai dar conta, eu quero te convidar a você vir aqui à frente, porque nós queremos impor as mãos e orar por você. Há muita gente aqui, muita gente. O Espírito Santo está falando comigo. Líderes, homens e mulheres, supervisores, dirigentes, adolescentes, adultos, a casais, que sabem, porque esse ano você está começando até com grande expectativa, mas você sabe que pode vir a ser um ano de muita luta. Eu te convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Que você não vai sair daqui sem uma medida extraordinária. Convicção da presença de Jesus na tua vida. Convicção de que você está no barco certo, na hora certa, e com as pessoas certas, que é a igreja do Senhor Jesus. Muita gente. Não tenha receio de sair do seu lugar, não. Eu também estou aqui, porque eu quero sair desse culto com uma convicção. Jesus, o barco que eu estou, Jesus está. Que Jesus quer acalmar toda a tempestade. E que a paz, a tranquilidade que estava no coração de Jesus. Eu tenho direito, por herança, por ser filha de Deus, a também ter essa mesma paz dentro de mim. Pedir deixar só o teclado, por favor, bem baixinho. Só o teclado, bem baixinho. O medo do amanhã
insegurança do que pode vir a acontecer com a sua casa, com seus filhos. O medo de não corresponder, o medo de não ser aprovado, o medo da solidão. Talvez possa estar te paralisando lá no meio da multidão. O desafio já foi lançado e você sabe que precisa entrar nesse barco onde Jesus está e a igreja está. Você sabe que talvez vai haver sim tempestade. Mas nós queremos orar para que a paz do Senhor Jesus, a convicção da presença dEle na nossa vida, nos leve a obedecer e a entrar nesse barco que Ele está. Que não é um barco furado, mas é um barco onde há autoridade, todas as autoridades, Mestre dos mestres, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e aonde a igreja está, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Oh, querido, você precisa estar mais cheio do Espírito Santo, andar no Espírito. Se agarre a Jesus e ao Espírito Santo dentro de você, incendiando uma medida de fogo extraordinária dentro de você. Oh, em 2014 tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de fé. Eu, Jesus, venci o mundo, eu venci a morte. Vocês também podem vencer. Vocês também podem chegar a outra margem, ao outro lado, comigo, com a igreja. Não se perca no meio da multidão, não se engane com a multidão. Eu quero que você coloque a mão na altura do seu coração, que é onde parece que se aloja todos os receios. E na nossa mente parece que todas as dúvidas tiram o sono, tiram a paz, tiram a paciência. Na nossa mente parece que o inferno lança tantas dúvidas, críticas, questionamentos, até se Deus existe. Se Deus está vendo o que eu estou passando. Ele está vendo, mas Ele quer que você venha para o barco onde Ele está. Oh, Jesus, sobre nós, Senhor, com a mão na altura aqui do coração, nós queremos pedir a Ti, Jesus, a Tua misericórdia. Queremos pedir, Senhor, que sejamos assim, surpreendidos pelo Teu Espírito Santo. Oh, surpreendidos como um manto de amor, surpreendidos com a Tua presença de paz, o Teu sorriso, surpreendidos com a Tua autoridade. Oh, Jesus, há tantos aqui na frente que precisam dessa convicção no coração, lá dentro, de que o Senhor está presente e atento, de que o Senhor está vendo cada circunstância. E eu peço a Ti, Jesus, eu peço a Ti, Espírito Santo, Deus Emanuel, Deus conosco, encha cada coração, dissipa cada mente agora, cada medo, cada questionamento, cada dúvida, cada crítica, o distanciamento, a atração pelo mundo e pela multidão. Oh, Jesus, oh, Jesus, passemos para outra margem, passemos para outra margem. Obrigado, Jesus, obrigado, Deus. Obrigado pela segurança, Senhor, de estar no barco que o Senhor nos mandou entrar, Senhor.
Obrigado, Senhor. Obrigado pela paz que enche o nosso coração. Senhor, não é fácil. O Senhor está me mostrando tempestades de emoções, de dor, de medo. Não é fácil, mas você está num barco onde Jesus está. Tempestade é real, nós não negamos isso. As emoções são reais, a luta é real, a dúvida é real, a dor é real. Mas Jesus também é real. Ele não é uma ideia. Ele não é uma filosofia, Ele é uma pessoa. E Ele está junto contigo nesse barco. E porque às vezes é tão difícil no meio da tempestade enxergar Jesus, Ele colocou pessoas palpáveis do seu lado, que estão junto contigo nesse barco, para te encorajar, para te segurar, para liberar palavras de bênção sobre tua vida. Nós chegaremos a outra margem em nome de Jesus. Pessoas serão impactadas porque estamos chegando na outra margem. Pessoas serão libertas em nome de Jesus. Cidades serão impactadas pelo testemunho das pessoas que serão impactadas. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Mas eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Eu jamais vi um justo mendigar o pão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor cuida dos seus. O Senhor jamais abandonou um filho dele. Deus é conosco. Deus é conosco. Deus possa gravar essas palavras com letras de fogo no teu coração. Você possa crer. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam em nome de Jesus. Aleluia.